Ok, Pedro, pode ficar tranquilo que já está tudo encaminhado. Nos falamos na obra. Tchau. Era o meu gestor. Eu sou mestre de obras e preciso deixar o meu gestor a par de tudo o que acontece. E estava explicando para ele que os materiais para a nova fase da obra acabaram de chegar. Agora podemos então dar início à fase final da obra, começando pela cobertura. A cobertura é composta pela laje e pelo telhado, e ambos devem obedecer às especificações mínimas de qualidade. Por exemplo, uma laje maciça de concreto deve ter uma espessura mínima de 7 centímetros. O telhado deve ser composto por telhas de materiais como cerâmica ou metal galvanizado, por exemplo. Mas é comum que em construções com estilo moderno, a própria laje seja utilizada como cobertura. Na fase final do projeto também são feitas as instalações elétricas que contemplam os pontos de luz e as tomadas, além do quadro de distribuição. A rede elétrica parte do quadro de distribuição, onde ficam os barramentos de fases e os disjuntores para a proteção dos circuitos. Os circuitos que compõem a rede elétrica são conjuntos de cabos organizados em eletrodutos, acondicionados nas paredes e no teto. Equipamentos com carga muito elevada, como chuveiros, devem utilizar circuitos exclusivos. As redes hidrossanitárias compostas pelos sistemas de água fria, água quente e esgoto também são instaladas na finalização da obra e precisam ser feitas com muito critério. Os sistemas de distribuição de água e de esgoto devem ser separados para evitar contaminações. Os reservatórios de água fria e quente são abastecidos com a água que vem da concessionária. A água fria circula por uma rede de distribuição estruturada por tubos e conexões feitos de materiais como PVC, aço galvanizado ou cobre. Já a rede de água quente utiliza materiais como CPVC, PEX, PPR ou cobre, por possuírem maior resistência a altas temperaturas. Por fim, a rede sanitária também tem sua própria estrutura e é formada por tubulações e caixas de esgoto que direcionam o esgoto para a rede pública de coleta e tratamento. Após a instalação da cobertura, da rede elétrica e das redes hidrossanitárias, podemos dar início à impermeabilização. A impermeabilização é uma exigência da NBR 15575 da ABNT e pode ser feita com produtos à base de asfalto ou polímeros sintéticos, podendo ser rígida ou flexível. E por falar nisso, eu acabei de me lembrar de um vídeo que explica bem a importância da impermeabilização. Acompanhe. As construções ficam expostas às diversas mudanças climáticas. E para evitar problemas no futuro, a impermeabilização é uma aliada fundamental. Ela auxilia, por exemplo, contra a umidade e a infiltração. A importância da impermeabilização em uma obra é proteger a sua estrutura como um todo contra a entrada de água. Sem a devida proteção, a estrutura vai acabar sofrendo com infiltrações. Álvaro é o responsável pela impermeabilização nessa obra na cidade de Campinas. De acordo com o engenheiro, para definir o método utilizado, é importante fazer uma avaliação no local. Essa laje é uma laje de trânsito pesado. Então, para uma obra desse porte, o recomendável é a utilização de uma manta asfáltica. Para a implantação da manta asfáltica, as condições climáticas são essenciais para um bom resultado. Segundo o engenheiro, o material não pode ser colocado em dias chuvosos. Em contrapartida, dias de muito sol e calor podem prejudicá-lo. O início do projeto se dá com a passagem do primer. Sobre a superfície é aplicado um primer, que é uma emulsão asfáltica, é feita com um rolo de pintura, um rolo de lã de carneiro, e ele é feita a aplicação. Posteriormente, após a aplicação e cura do primer, que aí gira em torno de umas 2 a 3 horas, é feita a aplicação da manta asfáltica, utilizando-se como ferramenta de aplicação um maçarico a gás e, ao mesmo tempo, é aquecida a superfície que está imprimada e a manta. É a hora que os dois derem brilho. A superfície dos dois brilhou, está dado o ponto. Tá? Aí basta você vir e desenrolar a manta devidamente alinhada, tudo bonitinho, para que não venha a ter problemas. Nossa, agora eu preciso ir. Ainda tenho que cuidar de toda a finalização da obra com reboco, pintura e revestimentos. Mas você pode se aprofundar mais nesse assunto. Bons estudos e até a próxima!
tudo bem? Você já se deu conta de que, ao longo de sua carreira profissional, ter bom domínio da língua portuguesa será parte indissociável do seu sucesso? Você será não só leitor, mas principalmente produtor de diferentes gêneros textuais relacionados com sua área profissional. Vamos tomar como exemplo a elaboração de relatórios técnicos, que é uma prática bastante comum no meio acadêmico e profissional da área de engenharia. Na escrita de um relatório, as informações precisam ser transmitidas de forma clara, sem erros gramaticais, sem ambiguidades, sem desvios ortográficos e com pontuação adequada, pois a finalidade de qualquer relatório é a comunicação. Portanto, nosso objetivo é ajudá-lo a rever alguns aspectos gramaticais imprescindíveis à redação de um relatório. E para isso, vamos analisar a seguir um relatório técnico comum na área da engenharia. Observe que o relatório foi escrito de forma clara, respeitando a norma culta da língua portuguesa, com uso adequado da crase e da pontuação, com concordância entre as palavras e uma adequada colocação pronominal. Considerando todos esses pontos, vamos então conhecer cada um desses aspectos gramaticais? Vamos começar pela crase. A crase é a união de dois sons vocálicos idênticos, representados pela letra A mais A. Nesse sentido, a crase será obrigatória sempre que uma palavra regida pela preposição a vier acompanhada por uma palavra feminina, cujos artigos são a ou as, como em ir à obra, em que temos ir a mais a obra, ou por pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Portanto, em ir àquele lugar, temos ir a mais aquele. Ou ainda pelo pronome demonstrativo a, quando ele tem função de aquela, por exemplo, entregar a ordem de execução de serviço a que chegar primeiro. Portanto, temos entregar algo a mais a. E também pelos pronomes relativos, a qual e as quais, sempre que a regência pedir a preposição a, como em a gacheta a qual nos referimos, em que temos referir-se a mais a. A crase também é obrigatória em algumas locuções, como as que indicam horas. Por exemplo, às 18, e também em locuções femininas adverbiais, como às vezes, nas locuções femininas seguidas de preposição ou conjunção, como à espera de, e em locuções que subentendem uma palavra feminina, como pizza à napolitana. Bom, agora que o uso da crase ficou mais claro, vamos avançar para a colocação pronominal? Saber usar corretamente os pronomes é essencial para a coesão textual, já que eles nos ajudam a evitar repetições desnecessárias ao substituir o substantivo em diferentes posições na frase. Os pronomes também obedecem a certas regras de organização dentro da frase, podendo assumir 3 posições em relação ao verbo, chamadas de ênclise, próclise e mesóclise. A ênclise ocorre quando o pronome é colocado depois do verbo. Já a próclise ocorre quando o pronome é colocado antes do verbo. E a mesóclise ocorre quando o pronome é colocado no meio do verbo. A norma gramatical da língua portuguesa estabelece ainda mais algumas regras para a colocação pronominal. Vamos ver algumas delas? Por uma questão de eufonia, ou seja, de harmonia entre os sons, algumas palavras atraem o pronome para perto delas, provocando a próclise, por exemplo, em palavras com sentido de negação, como em jamais ocuparíamos pelo acidente na empresa. Isso ocorre também com os pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos, como em todos o ajudarão na execução dessa tarefa. Outros casos de eufonia são as conjunções subordinativas, por exemplo, em o engenheiro convocou a todos porque se deparou com vários problemas. Isso ocorre também com palavras interrogativas. Nesse caso, podemos exemplificar com a frase: como lhe ajudaremos nessa situação? Verifica-se eufonia ainda com alguns advérbios e expressões adverbiais, como em
Somente assim se realizará um bom trabalho. Já a ênclise é obrigatória em início de frase ou após qualquer sinal de pontuação, como por exemplo em agravando tal situação, constatou-se também que vários locais estão contaminados. E ela é obrigatória também em orações cujo verbo esteja no imperativo ou no infinitivo não flexionado, como em quanto à obra, vamos iniciá-la imediatamente. Já a mesóclise é obrigatória com verbos que estejam no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, que resulta em frases como: para detectar o problema, far-se-á uma inspeção minuciosa. Bom, agora que esclarecemos as regras de colocação pronominal, vamos entender como aplicamos os sinais de pontuação? Ao ler o relatório apresentado, percebemos que aparecem diferentes sinais de pontuação, e é o emprego adequado desses sinais que evita que o leitor acabe interpretando de forma equivocada, como acontece, por exemplo, com a frase: o cliente conversou com um técnico em edificações preocupado. Ao ler uma frase como essa, o leitor precisa parar e se questionar: quem está preocupado afinal? O técnico em edificações ou o cliente? Esse esforço pode ser evitado com o uso da vírgula, que inclusive possibilita uma série de variações, como: o cliente conversou com o técnico em edificações preocupado. Também pode ser: o cliente preocupado conversou com o técnico em edificações, ou preocupado, o cliente conversou com o técnico em edificações. E ainda, caso a preocupação fosse do técnico e não do cliente, o cliente conversou com o técnico em edificações que estava preocupado. Vamos considerar que a vírgula é um sinal de pontuação essencialmente separador. Então, vamos ver alguns exemplos extraídos daquele primeiro relatório que lemos. Em ao Sr. X, engenheiro eletricista, CREA, a vírgula separa o aposto, uma expressão que explica quem é o Sr. X. Já em Goiânia, 28 de janeiro de 2019, a vírgula separa o local da data. E no trecho, no sistema elétrico estão ocorrendo quedas constantes, a vírgula separa um termo que foi deslocado para o início da frase. Enquanto em sendo assim, tem-se a necessidade de remanejamento de fancóis, bocas de ar, instalações de novos fancóis e remanejamento de caixas de controle, a vírgula separa as enumerações. E por fim, quando o autor do laudo escreve: as empresas são especializadas no ramo de atividade, mas não conhecem o sistema. Vemos que a vírgula separa as orações coordenadas. E agora que você já conhece o uso da vírgula, eu vou lhe apresentar as regras de concordância. A concordância diz respeito à relação existente entre as palavras dentro da frase. Então, como regra básica, elas devem se adaptar umas às outras no que diz respeito ao gênero, masculino ou feminino, ao número, singular ou plural, e à pessoa, que pode ser primeira, segunda ou terceira. Temos basicamente dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. Vejamos no slide. A concordância estabelecida entre as palavras na frase "este laudo" resultou em uma relação de serviços recomendados em que este laudo apresenta uma concordância nominal de número, por ser singular, e de gênero, por ser masculino. Já o trecho, uma relação apresenta uma concordância nominal de número, por ser singular, e de gênero, por ser feminino. E em este laudo resultou, temos uma concordância verbal de número, por ser singular, e de pessoa, por estar na terceira pessoa. Mas, embora a concordância verbal obedeça uma regra geral, como vimos antes, existem alguns casos especiais de concordância. Por exemplo, quando o sujeito é constituído de uma oração, o verbo fica na terceira pessoa do singular, sendo ele ou ela. E quando o sujeito, mesmo composto, é formado por substantivos no singular, que se referem à mesma coisa ou tenham significado equivalente, o verbo fica no singular, como por exemplo no slide. O engenheiro e especialista em soldagem esteve no local ontem.
Veja que o engenheiro e especialista são palavras no singular que se referem à mesma pessoa, por isso o verbo fica no singular. Para finalizar, acho importante destacar que o contexto sociocultural de produção textual e o destinatário, o leitor de tal texto, irão determinar o nível de linguagem a ser empregado. Todas as regras que vimos nessa aula dizem respeito ao uso indicado pela norma gramatical da língua portuguesa para contextos formais, principalmente na escrita. No contexto profissional, é imprescindível que estejamos atentos à norma gramatical da língua portuguesa, aplicando-a adequadamente para garantir que qualquer leitor seja capaz de ler e entender com clareza o que estamos comunicando. E para que esse conteúdo fique ainda mais claro para você, continue pesquisando e se aprofundando no tema. Temos algumas indicações aqui para você no slide. Bons estudos e até a próxima!